Vamos iniciar então a nossa escola bíblica de hoje. O assunto é diabofania e retaliações satânicas. Irmãos, o maior trunfo do diabo é se fazer passar por inexistente. A maior alegria do diabo é quando as pessoas não creem nele. E se creem, não dê importância para ele. Esquece que ele existe. O diabo gosta muito disso, sabe? O seu trunfo é se passar por inexistente. Como se fosse uma lenda. E ainda convencer as pessoas de que Deus também não existe. Melhor ainda, né? E que o mundo sobrenatural não passa de fantasia provocada pelo poder da mente humana. E o diabo também não se incomoda muito com igrejas que falam: eu sou uma igreja bíblica, aqui nós não cremos nada de curas, aqui nós não cremos nada de batismo no Espírito Santo, dons espirituais, aqui nós não cremos em nada disso, somos uma igreja bíblica. O diabo também não costuma se incomodar muito com isso, não. O que ele quer é que as pessoas não creiam no poder de Deus, não creiam no que Deus pode fazer na vida das pessoas. Nós não somos fantasmas, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta dizer, não, aqui é só a Bíblia, só a alma, só o espírito, porque há um corpo. E esse corpo também precisa ser tratado, precisa também ser edificado, precisa também ser mortificado, né? Espiritualmente falando, para que a alma e o espírito possam gozar de todos os benefícios que Deus tem para nos oferecer. Então, essa saúde física também ela é importante. E quando se trata da carne, do pecado, precisa ser mortificada, precisa estar crucificada com o Senhor Jesus, tá? Então, a igreja tem que ser completa. A igreja não é alma e espírito. A igreja é composta de corpo, alma e espírito. E como templos do Espírito Santo, nós precisamos começar a transbordar. Jesus falou que as pessoas passarão a jorrar águas que partiriam de dentro de si. E esse transbordar do Espírito é para a edificação. É o sobrenatural de Deus agindo na vida das pessoas, tá? Quer seja pela pregação, quer seja por manifestação de dons espirituais, por um conselho que você dá, um abraço, um olhar amigo, um aperto de mão amigável, tudo isso é muito importante, tá? Para que as pessoas vejam Cristo em cada um de nós. Mas o diabo não quer saber disso, não. O diabo quer passar uma coisa mais humanista. O diabo quer uma igreja progressista, tá? Que a igreja passe a se preocupar com os homens. O homem é o centro, não é Jesus Cristo, é o homem. Não tem nada desse negócio de coisas espirituais, não, de sobrenatural. Nós não precisamos disso. É que o diabo quer passar esta mensagem para a igreja, sabe? Mas todavia, quando ele não consegue esse intento, tá? De passar que ele não existe, que Deus não existe, que ele não existe, ele passa a trabalhar com o intuito de enfraquecer a fé das pessoas, provocando desânimo, medo, depressão. E ele começa a retaliar os que procuram viver piedosamente para o Senhor. Mas tudo isso será em vão, tá? Quando somos escolhidos por Jesus e decidimos nos lançar em seus braços protetores, investindo em santificação, comunhão, oração, uma vida de paz, uma vida de obediência a Deus, sabe? Quando a gente começa a se apegar com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, o escudo que nos protege, ele se torna bem maior e bem mais eficiente. Ah, pastor, então como é que as retaliações nos atingem? Vou explicar já já. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é a diabofania? Para a nossa escola bíblica de hoje, a primeira pergunta é: o que é diabofania? Diabofania é a aparição especial, tá? Pontual do diabo ou de seus demônios, porque o diabo não age sozinho, ele tem demônios, ele não é onipresente, então os seus demônios o auxiliam, sabe? Então ele pode aparecer numa forma humana, ele pode aparecer como animais,
ou como objeto voador não identificado, para as pessoas pensar que são seres de outros planetas, ou qualquer outra forma, procurando enganar ou mesmo causar terror e pânico nas pessoas, para que as pessoas desistam ou manerem nesse negócio de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. Tá? Então, o texto bíblico está lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 4. Olha só uma diabofania aqui. Então, a serpente disse à mulher, aqui está uma diabofania, uma aparição do diabo em forma de animal. Certamente não morrereis. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? Um animal? Não, aqui ó, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Estão observando, irmãos? Aquela serpente do Éden era o diabo. O dragão do Apocalipse é o diabo, é Satanás. Então, o texto aqui do Apocalipse está interpretando Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então, diabofania é uma aparição especial do diabo em uma forma humana, ou uma forma de animais, tá? Ou até de objetos, da forma que ele quer agir para enganar. Vamos lá. O que é retaliação satânica? Bom, a retaliação satânica é o ódio que o diabo tem exteriorizado em enfermidades, catástrofes, impedimentos, depressão, ansiedades, assombros, entre outras maldades, como os filhos de Deus que procuram viver piedosamente. Então o diabo age dessa forma contra os filhos de Deus que querem servir a Deus piedosamente, em santidade. Mas pastor, depressão, ansiedade, isso são doenças da mente. E isso não tem nada a ver com o diabo. E quem é que te disse que o diabo não age na mente humana? O diabo age, ele conhece a química do nosso cérebro. Ele sabe onde está o local onde nós sentimos dor, aflições, o arrependimento, a angústia, o medo, o pânico, a depressão. Ele age ali e ele pode agir de uma forma química, física, agir nesses pontos do cérebro, causando a depressão, a ansiedade excessiva, o medo, a síndrome do pânico. O diabo ele tem essa capacidade. Principalmente, irmãos, já vou explicar como, quando damos brecha a ele. Vamos ler o livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então aí, irmãos, Jó foi retaliado. Permissão de Deus. A ação do diabo. Permissão de Deus. O ódio do diabo é grande, Deus reconhece. E Deus permitiu, porque Deus foi desafiado com relação à integridade de Jó. Então, houve uma permissão de Deus aqui neste caso. Então, não é porque você está santificando a sua vida, que você é um servo de Deus, que você é temente a Deus, que o diabo não vai te retaliar. O diabo tem uma raiva muito grande de você. O diabo tem ódio de você. Tá? Mas existem limitações. Olha o que o texto diz. E disse Deus: não encoste um dedo sequer nele. Que interessante, né, irmãos? Porque Jó ficou com lepra, com aquela
lepra apodrecendo, e Deus falou para não encostar um dedo nele, e mesmo ele tendo tudo aquilo. O que nós entendemos aqui é que Deus estava falando nele, na sua totalidade, corpo, alma, espírito, naquilo que Jó tinha de mais sagrado, que é a sua alma, o seu espírito, não seriam danificados, não seriam destruídos. Mas observe que Jó chegou a estar no montume lá, se encostando com cacos de telhas. Então o corpo de Jó foi danificado. Então nós devemos estar ligados nessas coisas que estão acontecendo em nossas vidas, em especial quando estamos servindo ao Senhor. O inimigo pode sim chegar em nossa mente, por exemplo, e fazer algumas mudanças químicas, tá? E aquilo nos leva a ter uma enfermidade que parece ser espiritual, mas ela é física, mas que pode atingir o espiritual se eu der brecha para o diabo. Como é que eu vou vencer isso, pastor? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então observe o quanto o nosso Deus é cuidadoso. O diabo teve autorização para retaliar a Jó, mas Deus não permitiu que a vida de Jó fosse tocada, ou seja, fosse destruída, aniquilada. Aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa vida, o diabo não pode tocar jamais. Só morreremos quando Deus nos chamar para si. Então, o diabo não tem poder para matar ninguém se não tiver autorização de Deus. Então, se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, confia em Deus. Terceira questão: cite exemplos de diabofania nos dias atuais. Quando nós estamos misturando os assuntos, né? Diabofania com retaliações. Por que nós estamos fazendo essa mistura? Porque nós temos que identificar as forças adversárias. Eu preciso reconhecer o meu inimigo, com quem eu estou lutando, quais são as suas armas, como é que ele se apresenta, para que eu possa identificá-lo e lutar contra ele com as armas espirituais que Deus me deu. Por isso que estamos falando também de diabofania. Na Bíblia, irmãos, observamos o diabo sendo apresentado como a antiga serpente, o dragão, como Beelzebu. Quem é Beelzebu? Deus das moscas, né? São demônios, mas os povos antigos chamavam os demônios de Deus das moscas. Em nossos dias, irmãos, há inúmeros relatos sobre diabofanias. Então, a saber, quando eu aceitei a Jesus Cristo em meados de 1977, ou melhor, para ser mais preciso, em junho de 1977, um pouco depois desse tempo, depois que eu aceitei Jesus, um pouco depois, eu estava em um ônibus, na região aqui pertinho de Vila Gustavo, aqui em São Paulo, e eu estava com um ônibus com destino aqui ao Jardim Brasil, quando de repente apareceu uma mulher. Entrou uma mulher no ônibus, nem sei como é que ela entrou. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, e ela estava bem na minha frente, bem pertinho. Eu estava com o braço aqui encostado, segurando aqueles ferros ali, e ela ficou bem na minha frente, praticamente assim, rosto com rosto, bem pertinho, coisa de meio metro, irmãos, ou até menos. E os olhos dela, eu me recordo que eram avermelhados, os dois olhos dela. E ela me olhava, irmãos, fixamente. Era um olhar de ódio. Eu não estava entendendo. Eu nunca vi aquela mulher. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, era um novo convertido. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele ônibus, irmãos. A mulher parou do meu lado, bem pertinho de mim, começou a me olhar fixamente, eu olhei nos olhos dela, os olhos delas eram avermelhados. De repente, irmãos, ela passou os seios dela no meu braço. Eu estava com o braço assim esquerdo, e ela passou os seios dela no meu braço. Eu puxei o braço, e quando eu olhei para o meu braço, havia um líquido espesso, de ponta a ponta assim no meu braço. E aquilo tinha um odor horrível. Quando eu olhei para ela de novo, ela não estava mais ali. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, cadê a mulher? Eu falei, cobrador, pois não? O senhor não viu a mulher que estava aqui? Ele fez assim. Uma mulher que estava aqui do meu lado agora, ele fez assim, ó. Não tinha mulher nenhuma ali, irmãos. Era um demônio me retaliando, se materializou, uma diabofania, tá? Se materializou como uma mulher que me trouxe uma coisa imunda, e aquilo não desapareceu,
continuou no meu braço. Aquilo me fez lembrar de água de Abô, quando eu passei por essas religiões que usam esses elementos horríveis. Para mim é horrível isso. Aquilo me pareceu ser aquilo, ficou tudo no meu braço, um cheiro, um odor insuportável. Eu não via a hora de chegar em casa para lavar, contei para minha mãe, e não via a hora de lavar o meu braço, uma coisa horrorosa. Então, são coisas, irmãos, que acontecem, e a gente às vezes nem percebe que estamos diante de um demônio materializado, ou numa forma humana, ou na forma de um animal, ou até mesmo na forma de um anjo de luz. O próprio apóstolo Paulo disse que ele se transfigura em anjos de luz para enganar as pessoas. Irmãos, o inimigo estava tentando me intimidar. Eu era um novo convertido. Porque eu havia abandonado o mundo das drogas, porque eu passei pelas drogas, e eu estava abandonando o mundo das religiões pagãs, porque eu passei por religiões pagãs, não quero citar quais foram, mas eu passei, e eu larguei tudo isso para servir ao meu Senhor Jesus, e isso deixou o diabo me odiando 10 vezes mais. Então ele começou a me perseguir, e houve outros casos, eu não vou relatar todos os casos sobrenaturais que eu tive, tá? Para mostrar essas diabofanias. E nos primeiros dias, sabe, de convertido, irmãos, certa vez o diabo me acordou no meio da madrugada, e com uma voz audível, eu estava acordado, irmãos, com uma voz audível, ele me disse: eu sou o espírito do maligno. Eu ouvi a voz, eu ouvi, irmãos, eu sou o espírito do maligno, e aquilo pulou em mim, começou a me sufocar, me enforcar, eu não estava mais conseguindo respirar. Eu era novo convertido, irmãos, tinha largado as religiões horríveis que eu estava servindo o diabo ali, tinha largado as drogas, o álcool, a maconha, tudo aquilo que eu estava me envolvendo no mundo, a criminalidade, joguei uma arma fora, tudo aquilo que eu estava me envolvendo, eu larguei tudo para ficar com meu Jesus. O diabo ficou com um ódio terrível da minha vida, terrível, e ele procurou me matar asfixiado, e eu não sabia o que fazer, era novo convertido. Quando de repente uma voz dentro de mim falou assim: ó, clama o nome de Jesus, clama o sangue de Jesus. E eu comecei: o sangue de Jesus tem poder. Um pouquinho de ar que eu tinha, o sangue de Jesus tem poder. E aquilo estourou dentro do meu quarto, estava sozinho ali, ninguém para me socorrer, e aquilo desapareceu dali. Diabofania, irmãos, mais uma aparição do diabo tentando me matar. E depois de realizar a obra de Deus, irmãos, sabe, com uma manifestação poderosa, a Dinéia estava comigo, e eu pregava muito em várias igrejas, fui pregar no Rio de Janeiro, em congressos, várias cidades do interior de São Paulo, eu pregava em vigílias, eu era muito convidado para trabalhar, irmãos, para o Senhor Jesus, dava aula de teologia na Assembleia de Deus, me convidaram para dar aula para os pastores ali. Então eu estava trabalhando muito para Jesus, eu estava me envolvendo muito com a obra de Deus, sabe? Mas uma vez Satanás veio para querer me fazer desistir, me fez ameaças de novo, irmãos. Ele começou a me atormentar com pesadelos que estavam quase me deixando louco. E na madrugada do dia 8 para o dia 9 de junho de 2012, eu deitei-me para dormir, depois de uma semana muito abençoada, irmãos, trabalhando para Jesus, e de repente, eu me vi, irmãos, fora do meu corpo. Sabe aquela experiência de quase morte? Eu me vi fora do meu corpo. Eu comecei a flutuar no quarto da minha casa, e de repente eu percebi que acima da minha cabeça, no canto superior esquerdo do meu quarto, começou a aparecer umas letras, e havia ali um texto com uma ameaça do diabo. O diabo começou a escrever, enquanto eu flutuava dentro do quarto, como aquela experiência de quase morte, meu corpo embaixo, minha esposa do lado dormindo, e eu flutuando, e eu vi do lado esquerdo do meu quarto uma
uma frase que o diabo começou a escrever ali, endereçada a mim. E ali estava escrito assim, irmãos: João Bovolini, você está perdido. Não pense que o que você está fazendo contra mim ficará sem preço. Você, quando ele disse você, irmãos, alguém naquele momento acabou com ele. Não deixou ele continuar, e eu voltei para o meu corpo, e a partir desse momento, as palavras ficaram embaraçadas na parede, eu não pude mais entender nada do que estava sendo escrito ali. Deus me fez entender, irmãos, que se tratava do inimigo me ameaçando, mas que eu não deveria me preocupar, pois eu estou realizando uma missão para quem detém todo o poder no céu e na terra, e portanto eu não tenho que temer. Prova disso é que enquanto ele estava escrevendo, Deus foi lá e pagou tudo, deletou tudo, tirou ele do meu quarto, e as coisas voltaram ao normal, e Deus mostrando: eu sou o poderoso Deus, continue fazendo a minha obra. Você está sendo retaliado, a nossa igreja está sendo retaliada. Esses dias, comentei com vocês, irmãos, nos deram algum prejuízo aqui, financeiro, não foi muito, porque Deus foi misericordioso, mas ou tentaram entrar na igreja, ou tentaram sabotar a igreja, para não ter culto aqui. Se fosse em cima da hora não ia ter mesmo, porque colocaram a chave aqui dentro da fechadura e quebraram uma chave tetra lá dentro, deixando um pedaço lá dentro, que é para a gente não abrir a igreja. Mas não é o diabo que vai fechar a nossa igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor, e nós cremos que o nosso Deus é maior. Satanás está com raiva, e ele tem razão. Ele tem razão porque foi expulso do nosso coração, da nossa vida, e ele não vai tocar na nossa vida, porque Deus é maior, tá bom? Então continue conosco, nós temos outros tópicos aqui, mas já começa a deixar seu coração te convencer, deixa o Espírito Santo trabalhar em teu coração e te convencer de que Deus é maior do que esse problema que você está vivendo em sua vida, esta retaliação diabólica. Quarta pergunta, irmãos, para a nossa escola bíblica: alguns exemplos de retaliação satânica na Bíblia e também nos dias atuais. Como eu disse, nos dias atuais, já contei para vocês, alguns exemplos de retaliação satânica na Bíblia. Irmãos, há vários exemplos de retaliação satânica na Bíblia. Dentre eles, eu vou destacar alguns. Vamos lá. Primeiro, retaliação a Daniel. O texto é em Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 13. Tem gente que acha que nós estamos... Que estudo é esse, pastor? Retaliação diabólica não existe. Vamos ver se não existe. Daniel 10, 12 a 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha agora a retaliação. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, houve um suposto atraso, não é bem um atraso, mas um suposto atraso na resposta de Deus à oração de Daniel, porque Satanás, em uma diabofania, o atrasou, criou barreiras para tentar impedir a obra de Deus na vida de Daniel. Fracassou mais uma vez, porque maior é Deus. Vamos ver também na vida de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Olha agora a retaliação diabólica. Satanás, porém, nos impediu. Está entendendo, irmãos? Você não queria vir na igreja domingo? Não sei qual é a tua igreja, vocês estão participando desta reunião online aqui conosco. Você queria ou não queria vir à igreja domingo? Você veio? Não? Não deu para vir? Olha aqui, ó. Satanás impediu. Satanás impediu.
Estão entendendo, irmãos? Retaliação diabólica. Ele vai impedir para sempre? Não vai nada. Ele impediu porque Deus permitiu, por alguma razão superior. Porém, foi um impedimento diabólico. E nós temos que entender que retaliações diabólicas existem e que nós devemos estar preparados para não ceder ao inimigo. Veja também 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Mensageiro de Satanás para atormentar os crentes. Quais crentes, pastor? Os crentes fraquinhos na fé? Não, irmãos. O caçador não gasta bala com pato morto, não, gente. O caçador não quer matar pato morto, não. É pato vivo. É crente cheio do Espírito Santo, de poder, que está fazendo a obra. Crente evangelista. Crente que está trabalhando, frequentando os seus cultos, que está estudando a palavra, que está fazendo a vontade de Deus, que está recebendo revelações de Deus, como Paulo. Ele recebeu, foi um mensageiro de Satanás para o atormentar. Tormentos, angústia, pode gerar muitas coisas na vida de um crente. Paulo era um crente, e nós também somos crentes, e nós não estamos imunes a passar por retaliações. Então, para que serve esse estudo, pastor? Para que você se fortaleça no Senhor, porque você vai sair dessa. Paulo saiu dessa, você vai sair, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Quinta questão: o que fazer para vencer o diabo, seus assombros e retaliações? Irmãos, o irmão que hoje ele é pastor, ele estava em seu apartamento quando ouviu o ruído de várias pessoas subindo as escadas. Ele falou que ficou até assustado. Várias pessoas subindo a escada de uma vez. Ele observou pela janela que, apesar dos muitos passos que ele estava ouvindo, só tinha uma jovem subindo, irmãos. Mas ele ouvia muitos passos em volta daquela jovem. Ela parou e bateu na sua porta. Após ela se identificar, ele abriu a porta e, orando, só ela vai entrar aqui, Senhor. Só ela vai entrar aqui, Senhor. Só ela vai entrar aqui, Senhor. Então, ele fechou a porta de imediato. E em seguida, ele ouviu, irmãos, várias pessoas batendo com o corpo na porta, como quem está querendo arrombar a porta. E olhando pela janela, não tinha ninguém ali. Aparentemente não tinha ninguém. Ele pôde então perceber que eram demônios sendo barrados, pois ele não deu brecha para que entrasse em sua casa. Irmãos, o diabo, ele já é um inimigo vencido. O que precisamos é reconhecer a vitória de Jesus e resisti-lo com fé. O inimigo vencido precisa de legalidade para poder agir, irmãos, pois não tem autonomia para tomar nenhuma decisão contra a sua vida. Por isso não podemos deixar brechas para ele. Uma das maiores brechas, além do pecado, é o medo. Isso mesmo, o medo é a ração do inimigo, é o que engorda o inimigo, deixa ele muito grande, torna ele cada vez maior e mais forte. O medo o alimenta e abre a porta, ainda que ele não passe de um cão acorrentado, abre-se a porta. Irmãos, alimente sempre a sua fé em Jesus e mate o dragão de fome, e mate a serpente de fome, e mate o cão de fome. Alimente a sua fé em Jesus, se apegue mais a Jesus. Não tem vida melhor, não tem outra saída, não adianta procurar em outro lugar, não tem esse negócio de deixar para depois, é agora. Converta-se verdadeiramente agora, se apegue com Jesus de verdade agora. Vamos parar de picuinhas, vamos nos unir contra o inimigo,
Vamos andar juntos, glorificando o nome do Senhor, fazendo a obra. Não tenha medo de fazer a obra. Não é para ter medo do inimigo e suas retaliações. A tua vida não pode ser tocada. Continue trabalhando, irmãos. Continue. Olha o que disse Tiago no capítulo 4, no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Vamos concluir. Quando alguém se dispõe a viver em santificação, irmãos, e a fazer a obra de Deus, acaba tendo que entrar no território do inimigo. Você pulou o muro e entrou no território do inimigo, quando está no mundo fazendo a vontade de Deus, pois é lá que estão os perdidos. Os perdidos não estão na igreja, os perdidos estão no mundo, e é lá que você tem que entrar, convidar as pessoas para entrar no território de Deus. A igreja é o território de Deus, a igreja é a eleita, a igreja é a predestinada, a eleição é coletiva. Aqui é o território de Deus, os eleitos, os escolhidos, os salvos estão aqui. Essas pessoas estão no mundo, no território do diabo, e você tem que ir lá e convidar essas pessoas para virem para o território de Deus. Só que tem um problema, o diabo não gosta disso não. Você está em território alheio, então o diabo vai te retaliar, vai se levantar contra a sua vida, contra os seus pertences. Tem medo não, irmãos, que leve meus anéis, que leve meu carro, que leve minha casa na enxurrada. Eu quero a minha vida com Deus intacta. Aqui ele não toca não, aí na sua alma ele não toca não, aí o diabo não pode tocar. Seja forte, seja temente a Deus, seja fiel, não tenha medo. Irmãos, o problema não é cair na mão do diabo, o problema é não fazer a vontade de Deus e cair nas mãos de Deus. Aí é que a coisa fica terrível, tá bom? Você está sendo retaliado, mas o segredo da vitória é não recuar de jeito nenhum. Coloca a irmã, Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não pode recuar. O justo viverá da fé, não pode recuar. Não pode voltar para o mundo, não pode se desviar, não pode se apostatar. O que é apostasia, irmãos? Apostasia é o pecado dos salvos. Apostasia é abandonar a salvação, porque Jesus disse que os seus escolhidos estariam em suas mãos, e ninguém os arrebataria. Ninguém vai tirar você das mãos de Jesus, mas não pula daí não, irmãos. Não seja apóstata, não pule das mãos do Senhor, não. O justo viverá da fé. Se ele recuar, olha Deus dando a possibilidade. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, vamos nos apegar a Jesus. Vamos caminhar nesta fé. Use sua fé insistentemente para que você seja mais que vencedor na obra do Senhor e na vida. Davi, ao enfrentar Golias, ele não ficou parado esperando o gigante tomar a iniciativa. Ele correu para cima do gigante com a arma que Deus depositou em suas mãos, a pedra da fé e da confiança no Senhor. Não fique esperando o gigante tomar a iniciativa, não. Vai para cima dele, entra no território dele. Mas ele é um cão feroz, pastor, mas ele está amarrado, gente. É um cão feroz, mas ele está amarrado. O que ele pode fazer são barulhos, ruídos, incômodos em nossa vida, né? Retaliações, são ruídos. Murchar o pneu do meu carro, colocar a chave aqui na fechadura da igreja para não abrir, são ruídos, concordo. Mas são apenas ruídos que o cão feroz pode fazer. Em você ele não toca não, confia no Senhor, creia nele. Então, encerramos assim, irmãos, o nosso estudo bíblico de hoje, sobre diabofania e retaliações. Espero que o Senhor Jesus tenha abençoado o seu coração através desse ensino, que você possa se fortalecer na tua fé e continuar fazendo a obra do Senhor, porque igreja
não é lugar para covardes. Igreja é lugar de soldados valentes do Senhor. E o justo viverá da fé, e ele não deve recuar em hipótese alguma. Vamos entrar no território do diabo e vamos continuar fazendo um verdadeiro estrago no inferno, para que o nome do Senhor seja glorificado e o reino de Deus se expanda na terra, para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.